Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Náutico, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Um grande e forte abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. A partir de agora, na íntegra, todo o segundo tempo de Náutico e Ponte Preta. Esse é o jogo direto dos aflitos que você confere depois de acompanhar a estreia do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O empate contra o Maranhão. O Guarani perdia até o minuto final e Herbert marcou o gol do empate que dá o primeiro ponto para o Guarani dentro da terceira divisão nacional. Agora viramos a chave. Agora o assunto é a Macaca, que está em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, mas por enquanto está sofrendo. Parada duríssima contra o Náutico, que fez um grande primeiro tempo de muita pressão, mas o 0-0 persiste neste momento. Repetindo as escalações aqui no Futebol Globo CBN. Mais uma vez, um grande forte abraço para você, Rafael Pio. Fala, Júlio Nascimento. Um abraço para você, para todo mundo curtindo o Futebol Globo CBN. Macaca de Diogo Silva, 12. Thales 22, Márcio Silva 44, David Braz 33 e Diego Porfírio 13, Saravia meia dúzia, Murilo 20 e Elvis com a 10. No ataque, Brian Borges 31, Luiz Felipe, que já tomou o cartão amarelo, com a 11 e o William Potker com a 9. O Náutico de Muriel 1, Matheus Ribeiro 14, Matheus Silva 25, Igor Fernandes 23 e Yuri meia dúzia, Leonai 19, Wenderson 8 e Juninho 77, Dodô 10, Vinícius 7 e Paulo Sérgio com a 9, Julião. Primeiro tempo com 7 finalizações do Náutico, uma da Ponte Preta, uma blitz total do Timbu e a Macaca vai se segurando. Choveu muito no primeiro tempo, neste momento não chove em Recife, a capital pernambucana, onde os torcedores do Náutico acompanham por enquanto esse primeiro tempo. 0-0, já a bola rolando para o segundo tempo com torcida da Ponte Preta também. Onde a Ponte estiver, a torcida também está e claro, faz presença no Estádio dos Aflitos, a torcida alvinegra. Para acompanhar todo esse segundo tempo, ele que estava também na transmissão do jogo do Guarani, vai nos acompanhar nessa segunda etapa, jogo dificílimo para a Ponte, que tenta a sua primeira vitória, ainda não convenceu a Macaca em 2026. Boa noite, grande abraço para você, Gabriel Castro. Boa noite para você, Júlio Nascimento, Rafa Pio, os amigos da CBN Campinas que continuam nos acompanhando. Eu acho que não poderia ser diferente, tá? Essa questão de estratégia da Ponte, jogando mais fechadinha, preocupada defensivamente para não sair atrás do marcador, porque a gente sabe que a Ponte tem muitos problemas ofensivos, né? Ela tem dificuldade em balançar as redes, fez pouquíssimos gols, né? No Campeonato Paulista, 2 contra o Noroeste, fez 1 contra o Guarani de Bagé, então ela tem dificuldades para poder balançar as redes, depende muito do Brian Borges, que fez um gol importante contra o Ceará, mas depois o sistema defensivo não deu conta do recado, então a Ponte segue em busca dessa primeira vitória. Agora, a Ponte ela não pode só se defender nesta etapa final. Se essa pressão do Náutico continuar, certamente ela vai ter muitos problemas. Então, eu acho que a estratégia ela pode ter sido acertada no primeiro tempo, jogar fechadinha, suportando ali a pressão, mas para essa etapa final, de fato, ela vai precisar sair para o jogo, explorar a velocidade do Brian Borges, que é o principal jogador da Ponte, explorar a velocidade do Luiz Felipe, o Potker ser ali um centroavante para segurar um pouco a bola. A Ponte precisa respirar mais, a Ponte precisa ter mais presença ofensiva, porque se ela ficar só se defendendo, a gente sabe que hora ou outra o sistema defensivo da Ponte não vai aguentar e fatalmente vai vir mais uma derrota. São 12 jogos na temporada, apenas uma vitória, então o sinal de alerta já está ligado pelos lados do Moisés Lucarelli. Se ela não tem uma atuação convincente, ela precisa pontuar em Recife, e para pontuar em Recife não pode só se defender. Eu entendo essa preocupação, mas ela precisa deixar o Náutico desconfortável na partida. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo, diferente da primeira etapa, para que não seja tão sofrido a este torcedor, Júlio. O segundo tempo já vai começar no Estádio dos Aflitos, mas antes mais um destaque do Central da Bola. Grande abraço mais uma vez, boa noite para você, Fábio Scheibe. Fala
Fala, Júlio Nascimento, muito boa noite novamente ao ouvinte CBN. Eu destaco o vôlei, né? A Superliga Masculina de Vôlei, playoffs nas quartas de final. O primeiro jogo lá aqui no Taquaral, o Vôlei Renata vai vencendo o Monte Carmelo por 1-0 no primeiro set, 25-23 para os campineiros. Estou de olho nesse jogo também e de olho no jogo do Morumbis. O São Paulo vai batendo o Cruzeiro por 2-0, 38 minutos da primeira etapa. Boa, Fábio Chaib, vai começar o segundo tempo, a bola vai rolar para Náutico 0, Ponte Preta também 0, toda a segunda etapa para você aqui no Futebol Globo, CBN Campinas, autoriza o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Náutico, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol, tem muita emoção pra você com a Série B do Campeonato Brasileiro. É a Macaca em Campo, a CBN curtindo todas as emoções da segunda divisão nacional. Mudou. A alteração no time do Náutico, pois não, Rafael Pio? A única nesse intervalo foi embora o Leonai com a 19 e vem pro jogo Ramon Carvalho, 40. Mais um da lei do ex em campo. Matheus Silva, zagueiro do Náutico, e Paulo Sérgio, além do Dodô, são jogadores que passaram pela Macaca e estão em campo neste momento. Movimentação do time da Ponte Preta pelo campo de ataque, a bola na ponta direita agora com o Thales. Thales vem para a cobrança do lateral. Pede a bola ali o Luiz Felipe no ataque. Ele vai controlando o relógio, a Ponte Preta jogando no ritmo mais tranquilo, até por conta do ímpeto do time do Náutico nos aflitos. Luiz Felipe, é ele quem domina pela ponta direita, escapa na marcação no primeiro. Ele volta a bola recuando, entregando a bola para Rodrigo Saravia. Entregando, recuando, solta a bola com David Braz. Pela ponta direita para Thales, não consegue, domina a bola, se perde em lateral, arremesso está marcado. É a favor do time do Náutico para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Ramon Carvalho, é ele quem recebe, entrega a bola pela ponta esquerda para Yuri Silva. Yuri Silva recuando para Igor Fernandes, zagueirão. Igor Fernandes escapa na marcação, tenta levantar para o campo de ataque, ele buscava Paulo Sérgio. Recupera a bola, o time da Ponte Preta vai ser jogado com Márcio Silva. Recuando, entregando a Diogo Silva, goleirão da Macaca. Solta a bola pela ponta direita, vem com David Braz. David Braz carrega, entrega na metade do campo para Rodrigo Saravia. Rodrigo Saravia, recuando mais uma vez com Diogo Silva, sem paciência, manda a bola lá para o campo de ataque. Rifando a bola, buscando o Luiz Felipe. Contorna a marcação do time do Náutico. Matheus Silva, coloca pela ponta direita, sai jogando. A bola solta com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro perde a bola, ela volta para o time da Ponte, pela ponta esquerda com Elvis. Elvis trabalhou com Brian Borges pela ponta. Brian tem a passagem do Porfírio, prefere segurar, devolve a Elvis. Elvis vai girando, entrega pelo campo de defesa. Ele volta a Márcio Silva. Márcio Silva habilitando, entregando agora com David Braz. David Braz levanta a cabeça sem opção, foi obrigado a voltar com o goleiro Diogo Silva. Vai ser marcado pelo Paulo Sérgio, preferiu chutar a bola para o campo de ataque. Rifando sem brincadeira, sobe de cabeça, tenta Potker, não consegue, domina, ela volta para Yuri Silva. É o time do Náutico quem domina a bola pelo campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda, agora vem com o Dodô. Dodô carrega, Vinícius quem domina, trabalhou para Yuri Silva pela ponta esquerda, pintou cruzamento, a bola desviada na primeira trave, vai embora. Escanteio pro time do Náutico bater. Dodô e Yuri Silva foram os dois que fizeram a fumaça na primeira etapa, na tentativa do cruzamento do Yuri para buscar lá dentro da área o Paulo Sérgio e o Vinícius, que já estavam prontinho para chegar. O zagueirão da Ponte chegou primeiro, escanteio lado esquerdo. Escanteio marcado para o time do Náutico fazer a cobrança, pintou cruzamento na grande área, sobe Márcio Silva de cabeça, afasta. A bola volta para Igor Fernandes, recuando, entregando lá atrás pelo campo de defesa para Matheus Ribeiro na cavadinha. Ele tira o peso da bola, entrega pela ponta esquerda, mas antes a defesa da Ponte acaba subindo com Thales, se recupera. Ele sai jogando com o Luiz Felipe, recebe a falta. Falta marcada na metade do campo, o jogo tá parado. Você curtindo o Futebol Globo CBN, por enquanto acompanhando o segundo tempo de Náutico 0, Ponte também 0. Mais cedo pela Série C do Campeonato Brasileiro, gol do Herbert no finalzinho. O Guarani empatou com o Maranhão na estreia da terceira divisão nacional. Agora você curtindo a CBN com a Ponte Preta em campo. Vem Náutico pro campo de ataque. Paulo Sérgio, o pistoleiro, bateu pro gol. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta pelo campo de ataque do time do Náutico. Matheus Ribeiro dominou pela ponta direita, solta a bola no comando, vem no apoio pelo lado direito do campo, vai tentar o cruzamento. Juninho recuou para Ramon Carvalho, pintou o cruzamento na primeira trave, afasta. Thales de cabeça, tira dali. Yuri vem pro rebote, tenta o domínio de bola, não consegue, a bola fica viva para Thales para Rodrigo Saravia. Mais um passe errado dele. O gringo da Macaca não tá bem no jogo, ela volta para a chegada do Vinícius, bateu pro gol, encaixa Diogo Silva, fica com ela, não solta mais. Goleirão da Macaca faz a defesa. E o Rodrigo Saravia hoje, Gabriel Castro, no primeiro tempo errou muitos passes
e parece que nada mudou no segundo tempo, viu, Gabi? É um problema que a Ponte tem, né? Neste meio campo, ela sofreu muito na estreia contra o Atlético na questão de rebote, na questão da segunda bola, né? Inclusive o segundo gol do Atlético na finalização foi isso. O jogador recebeu livre e conseguiu fazer a finalização. O Rodrigo Souza perdeu espaço, então o técnico aí, Rodrigo Santana, vai tentando encontrar uma formação para dar um pouquinho mais de confiança para esse sistema defensivo, mas vai tendo dificuldades. A bola volta para o time do Náutico pelo campo de ataque. Ramon Carvalho, é ele quem domina, gira em cima da bola, faz o passe lá atrás, recua para Igor Fernandes, de zagueiro para zagueiro, Igor para Matheus Silva para lateral agora com Matheus Sebeiro. Matheus Sebeiro escapa para a marcação do primeiro, recolhe bem por dentro, faz a devolução lá atrás. Ele volta com o Igor Fernandes, é o jogo de paciência do time do Náutico. Vem carregando para o campo de ataque, sai pela ponta esquerda, Vinícius já recebe, tem Dodô, tem Paulo Sérgio na grande área, Vinícius ainda, ele carregou, pintou cruzamento, a bola desviada. Mais uma vez, no meio do caminho, a marcação do David Braz, escanteio pro Timbu bater. O lado esquerdo parece o caminho pro Náutico nessa segunda etapa. Tentativa de cruzamento do Vinícius, o David Braz aparecendo primeiro para afastar o perigo, só que apenas momentaneamente, porque tem escanteio cobrado. Dodô na primeira trave, soltou para Vinícius, pintou o cruzamento, a bola desviou no meio do caminho, tá viva, sai Diogo Silva. Dá um tapa na bola, manda para escanteio mais uma vez. Náutico segue no ataque, Pio. A tentativa do Diogo Silva até de evitar o escanteio não conseguiu, já cobrado. Ramon Carvalho cruzou na primeira trave, a bola tá viva, sobe de cabeça, Juninho tira a defesa da ponte, a bola voltou para Dodô. Dodô divide bola no campo de ataque, William Potker pega, acelera, tenta sair jogando pro time da Ponte Preta, fica empurra ali na metade do campo, tenta sair jogando, o Murilo Cavalcante pede a falta, recebeu. Chegou atrasado o jogador do Náutico, é falta pro time da Ponte bater pelo campo de defesa. E o cartão amarelo pro camisa 8 do Timbu, porque o Anderson foi mal, né? Essa bola já ia pro arremesso lateral, não precisava de nada disso, ele veio no carrinho pra cima do jogador Ponte Pretano, aliás, puxa daqui, empurra dali, o Potker inteligente também, experiente, deixou o corpo, o Anderson acabou cometendo a falta, o cartão amarelo. Ô, Júlio. Pois não, Gabi. Agora correu o risco o árbitro, né? Marca a falta com antecedência, porque o jogador vai puxando a camisa, vai irritando, aí depois tem alguma confusão, aí o árbitro fica precisando da turma do deixa disso. Viu que tá puxando a camisa, já marca a falta, já evita esse tipo de lance, porque poderia ter dado uma confusão ainda mais próximo do banco de reserva. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 7 minutos do segundo tempo nos aflitos, Campeonato Brasileiro Série B segue Náutico 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Diga, Fábio Scheibe. 45 minutos da primeira etapa no Morumbi, o São Paulo vence o Cruzeiro por 2-0, gols de Caleri e Ferreirinha. Pela Série B em andamento, Cuiabá 0, Ceará também 0. Mais cedo, o Fortaleza fez 2-1 no Juventude. Futebol como CBN. Pode ligar que tem futebol, muita emoção, tem Série B, tem Macaca em campo com o timaço da CBN. Sai jogando pelo campo de defesa, Praia Borges. O lateral que virou ponta e tá jogando muito. Lá vem Elvis na cavadinha pro campo de ataque, ele buscava a Potker, pede a falta, a arbitragem muda a seguir, segue o jogo. Posse de bola é pro time do Náutico. Na ponta direita, Juninho domina contra a marcação do Murilo Cavalcante, ele balança bem por dentro, escapou do primeiro, rola a bola por dentro, solta a bola pra Ramon Carvalho, de canhota, trabalhou pra Yuri, com a liberdade no lado esquerdo, lá vem Yuri Silva, dominou, carregou, pintou cruzamento, tentou sambar pra cima do Thales, esqueceu a bola, ela volta ainda com Vinícius, Vinícius carrega, permanece no campo de ataque, o time do Náutico. Lá vem Vinícius contra a marcação do Thales, Thales aperta, não consegue tirar a bola do Vinícius, ele faz o passe no 1-2 com Yuri Silva, deu certo, aos trancos e barrancos, pintou cruzamento, Paulo Sérgio de cabeça, a bola vai embora. Apareceu o Paulo Sérgio de PS9, manda a bola pra fora, Pio. Ele fica se lamentando, Júlio, porque tava sozinho, né? A zaga da Ponte não acompanhou o Paulo Sérgio, que ficou ali nas proximidades da marca penal. O cruzamento veio de novo pelo lado esquerdo, ele desviou, pra sorte do goleiro Diogo Silva, ela saiu à esquerda da meta do arqueiro Ponte Pretano. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Gabriel Castro me lembra aqui o Yuri também jogou na Ponte, né? 2021, atuou pela Ponte, não atuou tanto, né? Não foi um titular aí indiscutível,
Mas teve uma passagem em 2021. jogou, Tô tentando, ele era Ele reserva. passou pela ponte. Ele era reserva, eu tô tentando lembrar quem era o dono da lateral na época do Yuri. 21 não era o não era o Barcelos. Não, Barcelosão. Daqui a pouco a gente. Arthur, Arthur é depois. Já vem na memória. 9 minutos do segundo tempo, 0-0. Tá tudo igual. Falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Ninguém mexeu no marcador ainda, hein? Diogo Silva, ele cobra a falta lá pro campo de ataque, sobe Potker de cabeça antes dele. Matheus Silva coloca a bola pra fora. Matheus Silva na Ponte Preta ficou conhecido. Rafael Santos. Aliás, a Ponte teve a Podi, que também atuou de lateral, direito, esquerdo, ponta. Felipe Albuquerque também em determinado momento foi o lateral esquerdo dessa equipe, era lateral direito de origem, mas o Rafael Santos depois foi até pro Orlando City, né? Fez carreira, tal, Cruzeiro, ele era o titular. Bem lembra? Grande Gabriel Castro. E vem pro campo de ataque Vinícius. Ele domina, carrega, tentou lançamento para Yuri no meio do caminho, antecipa a defesa da Ponte Preta. Afasta o perigo, tira dali. Thales tenta ficar com ela ainda, mas a bola sai em lateral, ainda pertencendo ao time da Ponte, que tem a cobrança do manual pelo campo de defesa. Matheus Silva, zagueiro do Náutico, na Ponte, ele ficou conhecido muito pelas expulsões constantes, né? Um jogador que recebia muitos vermelhos. E também ficou conhecido por ter um alto salário e jogar muito pouco no seu último ano de Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos e 30 é o segundo tempo nos aflitos. Série B do Campeonato Brasileiro segue. Náutico. 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Pela Série D, o 15 de Piracicaba vai vencendo o Nova Iguaçu por 3-1 no Barão de Serra Negra. Lá no Rio de Janeiro, a Portuguesa Carioca faz 1-0. E vem Ponte pro campo de ataque. Limpou o goleiro, Luiz Felipe bateu, pegou o goleiro, voltou pra Porfírio, pega o goleiro ainda, Porfírio no rebote. Tentou por cobertura, Porfírio, pega Muriel. Luiz Felipe perdeu o gol sem goleiro, impressionante. A bola não entra, a melhor chance do jogo foi da Ponte, Rafael Pio. Disparada a melhor chance, ela sobrando primeiro pro Luiz Felipe, que ele tinha toda a condição de fazer o gol. Foi driblando 1, 2, tirou o goleiro Muriel. Na batida aparece o zagueiro pra afastar. Ela sobra depois pro Porfírio, que também perde contra-ataque no do Náutico. Juninho entregou pra Matheus Ribeiro na ponta direita, pintou cruzamento, desvia Porfírio no meio do caminho. Acho que bateu no Matheus Ribeiro ainda. Por isso vai ganhar o tiro de meta. Pois não, Fábio Chaib, eu te interrompi porque o Luiz Felipe, Fábio Chaib, driblou zagueiro, driblou goleiro e perdeu o gol, viu, Fábio Chaib? É, um gol feito praticamente, viu, Júlio? Mas pela Série D, retomando, o 15 de Piracicaba vai vencer o Nova Iguaçu por 3-1. A Portuguesa Carioca faz 1-0 pra cima da Lusa. E já terminado, o Velo Clube perdeu pro Maricá por 2-1. E o Água Santa fez 4-0 pra cima do América Carioca. Futebol Globo CBN. Muda, vai. 77, Juninho tá indo embora para a entrada do Victor Andrade com a 11. Victor Andrade 11 tá em campo. Juninho 77 foi embora. A segunda do Hélio dos Anjos. E adivinha, Gabriel Castro? Mais um ex-jogador e mais um que só passou pela Ponte Preta. Vitor Andrade tá em campo então na vaga do Juninho, ex-jogador da Macaca. E vem pra ataque, lá vem Vinícius. Vinícius dominou o bolão pra Paulo Sérgio na capa do Batman, abriu o pivô, tentou bater travado. Pega Diogo Silva, a bola veio mascada, tive até impressão de impedimento, a arbitragem deu sequência no lance, até porque a bola ficou com a Ponte Preta. Diogo Silva tem pressa na reposição, entregou pra Potker, goleiro tá fora do gol, Potker invadiu grande área, contornou, trabalhou atrás pra Elvis, Elvis tentou dominar, perdeu a bola. Perde a bola, Elvis, não consegue dar sequência no lance. Eu tô tentando lembrar quem que deixou o Luiz Felipe na cara do gol. Elvis? Foi o próprio Elvis, né, que não fez um bom primeiro tempo, mas ele acha essa bola, né, Gabriel Castro? É isso, fisicamente muito abaixo o Elvis, isso acaba prejudicando o seu futebol, até a competitividade, né, ao longo da partida, mas ele teve um pouquinho de liberdade, colocou o Luiz Felipe em condições, e aí tem dois momentos, né, o primeiro, o Luiz Felipe ele foi muito bem, porque ele conseguiu driblar 2 zagueiros e o goleiro Muriel, finalizou, e aí é gol perdido, tá? Por mais que tenha sido muito bem o defensor do Náutico tirando em cima da linha, mas já não tinha goleiro, aquele gol enorme, acabou finalizando, poderia ter caprichado um pouquinho mais, sei que é difícil naquele momento, na tomada de decisão, mas poderia ter tirado, né, deste último homem, já que o gol tava livre. E depois faltou perna direita pro Potker, tá? É atacante, isso tem que ser cobrado, tem que ser treinado as duas pernas, sei que ele é canhoto, mas nesse lance ele recebeu, o Muriel tava adiantado.
com a perna direita ele podia ter colocado por cima do goleiro, então é uma chance desperdiçada da Ponte. E vem para o campo de ataque o time do Náutico, domina Vinícius para Ramon Carvalho, Ramon para Vitor Andrade, ainda ele carregou, limpou 2 marcadores, mais uma finta, Vitor Andrade bateu, Márcio Silva trava, manda a bola para escanteio. O ex-menino da Vila fez fila na área da Ponte, hein, Pio? E ele tá fresco no jogo, né, Julião? Entrou fazendo fumaça lá pelo lado direito. Pra sorte, o Márcio Silva, mais esperto que ele, pôs pra linha de fundo, escanteio lado direito. Dodô vem na bola, escanteio marcado pro time do Náutico, fazer a cobrança pela ponta direita, autorizado. Pintou cruzamento, Paulo Sérgio de primeira, manda a bola pra fora sobre o gol. Ele até não esperava que essa bola chegasse, né? Porque foi passando por toda a área. Quando ele se posicionou para fazer o chute, escorregou. Ela subiu e saiu, tiro de meta. 14h50, quase 15 minutos jogados do segundo tempo. Náutico e Ponte Preta, você curtindo a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro aqui na CBN mais cedo. Carlos Cabela deu o recado para você, trouxe o empate do Guarani na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Gol no último minuto para salvar o Guarani, no que seria uma derrota contra o Maranhão. Estreia com empate, um pontinho para cada lado, Bugre e Maranhão. E o Náutico vem para ataque aqui também, empate parcial por enquanto 0-0. Pressão do Náutico, domina pela ponta direita, lá vem Dodô escapa da marcação. O Anderson dominou de primeira, rola a bola para Ramon Carvalho na cavadinha, solta para Matheus pela ponta direita. Matheus dominou contra a marcação do Porfírio ficou na saudade. Ainda Matheus puxou pro fundo, cruzamento da grande área. Vitor Andrade de cabeça empurrou. Diogo Silva sai do gol, tá valendo tudo. Matheus Ribeiro pega o rebote, Matheus Ribeiro bateu, espalma Diogo Silva, faz uma grande defesa do goleiro da Macaca. O Náutico segue no ataque, agora a arbitragem tá sinalizando a queda do jogador do Náutico. Vai parar o jogo, mais uma defesaça do Diogo Silva, hein, Pio? Nossa, e o Matheus Ribeiro só não fez chover nesse lance e também só não fez o gol, né? Porque é impressionante, só que o Porfírio foi seco, né? Na primeira jogada, o cruzamento, a batida do Matheus Ribeiro, e que defesaça do Diogo Silva, salvando que seria o primeiro do Timbu. Ô, Júlio. Pois não. Aí displicência, tá? Primeiro do Diego Porfírio, lateral esquerdo da Ponte, e depois a displicência de todo o sistema defensivo, porque a Ponte achou que o lance ia ser paralisado por alguma coisa, e não foi, ficou todo mundo olhando, e o Diogo Silva salva daqui, salva dali, vai garantindo mais uma vez este 1 ponto aí pra Ponte. Agora que vacilo, viu? Do Diego Porfírio e dos zagueiros também, que deixaram livrinho. E o Vinícius foi quem ficou sentindo, tá caído no gramado, torceu, hein? Torceu sozinho. O pé de apoio ali tá sendo atendido. Foi pra fora, né, o pé dele ali. Tá se levantando aos pouquinhos o ex-palmeirense Vinícius. Vini show, segundo o Fábio Scheibe. O Vinícius foi o craque da Série B que o Palmeiras venceu em 2013, Fábio Scheibe? Ele jogou também, mas o que na verdade você tá confundindo é o Leandro Calopsita. Leandro Calopsita, grande Fábio Scheibe, sabe tudo de Palmeiras. 17, e o nosso São Paulo, quanto é que tá aí, Fábio Scheibe? Tá 2-0, intervalo de jogo no Morumbi, gols de Caleri de pênalti, também Ferreirinha marcaram para o tricolor paulista. 17 minutos do segundo tempo, Náutico 0, Ponte Preta também 0, Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro e Amortecedores e Amorro e Axio, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. E o Náutico vem para o campo de ataque, Vitor Andrade entrou para incendiar o jogo, tentou cruzamento, a bola vai direto nas mãos do goleiro Diogo Silva, fica com ela, não solta mais. Vai sair jogando o time da Ponte, David Braz na experiência, lá vem Braz, entrega a bola para o campo de ataque, vem no pivô, William Potker, ele deixa a bola com o Luiz Felipe tá ali parado o jogo. Agora a arbitragem tá apontando uma irregularidade no ataque da Ponte. O jogo que segue, falta marcada para o Náutico, já cobrada, lá vem Dodô carrega na velocidade, puxou pro lado esquerdo, pintou cruzamento, ninguém na grande área. Porfírio acompanha, fica com a bola, Porfírio corta, vem por dentro, solta a bola com Brian Borges, pisa nela, entrega para Murilo Cavalcante no corredor aberto, solta a bola para Porfírio para, pensa, entrega para Brian Borges mais uma vez. Brian entregou, devolveu, soltou para Márcio Silva tem Braz é quem domina na frente do goleiro Diogo Silva, tem a opção do lado direito do Thales, é pra ele o toque. Thales dominou, sem brincadeira, rifando a bola pro campo de ataque, mata no peito, o William Potker tenta ajeitar lá atrás pra Murilo Cavalcante, a arbitragem para marcar falta. Já é o segundo lance seguido do Potker que ele tenta fazer a mesma jogada e a arbitragem marca falta. E daqui a pouco tem alteração, aliás, agora
Alteração no time da Ponte, Pio. Já a primeira do time Ponte Pretano, vai embora o Luiz Felipe, que já tem cartão amarelo com a camisa 11, e vem pro jogo Bruno Lopes com a 77. Bruno Lopes, 77 em campo, foi embora o Luiz Felipe 11. Bruno Lopes em campo, Gabriel Castro, alteração no time da Ponte. Ah, mas a não ser que ele tenha pedido pra sair, eu não teria tirado o Luiz Felipe não, porque é uma característica diferente, ele é um jogador mais rápido, ele tem esse 1 contra 1, ele mostrou ali o drible, ele falhou na finalização, mas ele fez um lance interessante. O Bruno Lopes é mais pesadão, com o Náutico atacando a Ponte, você tem o Potker, que já não tem mais aquela explosão física, agora o Bruno Lopes também não tem, você já tem o Elvis em campo, o Murilo Cavalcante. Eu acho que a Ponte perde em velocidade, perde em mobilidade, a não ser que o Luiz Felipe tenha pedido. Eu acho que o Bruno Lopes poderia entrar no lugar do Potker, aí a alteração eu entenderia. No lugar do Luiz Felipe, não entendi. Paulo Sérgio lançado na grande área, furou! Paulo Sérgio afasta a defesa da Ponte, Potker pega o rebote, opa! Falta dura pra cima do Potker do Igor Fernandes, vai ao desespero, camisa 23. E o Potker tá cobrando um cartãozinho ali, mas nada feito, né, Pedro? Nada feito, só a reclamação do Potker. E o Paulo Sérgio. Nossa senhora, hein? O Paulo Sérgio, ele faz muito sucesso no Náutico. Fez no Operário, mas ele teve um lance de Paulo Sérgio da Ponte agora, né? Sofreu muito o Paulo Sérgio na Ponte com a falta de gols. E agora deu uma furada ali, acontece com o pistoleiro. O Paulo Sérgio, se não me engano, ele tem tipo 27 jogos, acho que 4 gols com a Ponte, só que um ficou marcado porque ele fez gol no derby, no estádio Moisés Lucarelli, numa vitória da Ponte contra o Guarani, e aí a torcida acaba esquecendo um pouquinho, mas de fato ele teve um longo jejum de gols na Ponte. Quem se destacou mesmo foi a dupla dele, né? O Moisés, né? Exatamente, que hoje tá no Santos, esse sim. 20 minutos do segundo tempo, a Ponte vem pro campo de ataque, Brian Borges, que bola pra Porfírio, pintou cruzamento da grande área, afasta a defesa do Náutico. O Brian Borges tá jogando muita bola, Pio. Tá jogando muita bola, aliás, o destaque da Ponte no primeiro tempo e agora também na segunda etapa, dessa vez pelo lado esquerdo, a Macaca vai chegando e de vez em quando assustando, Julião. 21 minutos do segundo tempo, atenção, escanteio marcado pro time da Ponte, quem sabe na bola parada o gol da Macaca. Atenção, autorizado, vem bola na grande área, Elvis, lá vem o 10, capricha, Elvis, pintou cruzamento da grande área, Muriel Becker, afasta, tira o perigo, a bola volta pra Thales recua, entrega pra Rodrigo Saravia, habilita, trabalha pela ponta direita, perdeu a bola pra Vitor Andrade, arranca, Saravia, puxou! Vai expulsar, hein? Puxou, talvez o último homem e vai ser expulso. Ô Pio, a gente traz pro ar aquela conversa em off que a gente teve no primeiro tempo ou não? Sobre Rodrigo Saravia. Pode trazer. Devemos. Saravia. Falamos o seguinte, é ruim o tal do Saravia. Eu vou te contar um negócio, Deus viu? Os highlights de campeonato argentino enganaram muita gente. Tá expulso o Rodrigo Saravia, Rafael Pio. Era o último homem, ele tenta fazer o passe, faz o passe em cima do Vitor Andrade, que entrou faz pouco tempo, tá fresco no jogo, tem velocidade, e aí o Vitor ia em direção ao gol da Ponte. Aí no meio de campo, quase, ali na grande lua, ele é obrigado a fazer a falta, tá expulso meia dúzia. Se tava difícil, agora vai ficar mais complicado, Julião. Gabriel Castro, Rodrigo Saravia expulso, a Ponte com a menos. Outro lance de displicência, né? Porque se você é o último homem, você não vai dar um passe desse fraquinho ali no meio campo, né? Você vai dar um chutão pra frente, você vai tirar a bola de qualquer jeito. Você sabe que você é o jogador de segurança. Depois de você, só tem o Diogo Silva e tinha todo o campo de ataque. Foi dar um passe ali, foi displicente, perdeu a bola, precisou fazer a falta. Ponte joga com um a menos, prejudica muito a Macaca. E agora vem o Náutico, bola lançada na grande área, fintou, Dodô, é pênalti! Pênalti pro time do Náutico. David Braz vai à loucura, vai para cima do árbitro. Paulo César Zanovelli no campo, marca pênalti pro time do Náutico, Pio. Julião, e a não ser que a imagem nos desminta, me parece que a penalidade foi marcada de forma correta. Aliás, o Paulo César Zanovelli estava de frente pro lance, né? Muito próximo. O Vinícius tá jogando um bolão, fez o passe ali pro Dodô, e aí quando ele ia entrando dentro da grande área... o lance é complicado, hein? Acho que só no VAR mesmo. Eu vai ter que provar, eu tô menos convencido com o replay. Eu também. No ao vivo eu achei mais pênalti do que no replay, mas vai provar o lance. Estamos analisando. De qualquer maneira, Gabriel Castro,
pode ser ali um recorte de 2 minutos trágicos pra Ponte com a expulsão e agora um possível pênalti pro time do Náutico, mas o árbitro vai no VAR, viu, Gabi? Já anunciou. Até porque na Ponte Preta nada é tão ruim que não possa piorar, né? Porque em 2 minutos você tem um jogador expulso e você tem uma marcação de pênalti, né? É muito complicado pra Ponte, seria muito prejudicial. Então, de fato, o VAR analisou aí que não teve este contato do zagueiro Márcio Silva com o atacante do Náutico. Então deve ter algum ângulo, alguma câmera que mostre isso, porque senão iria prevalecer o lance de campo, né? Se o VAR tem essa certeza, vai mostrar, ou ele deve estar mostrando que foi fora da área. Exatamente, pode ser o local da marcação, né? Se falta o pênalti até. Mas aí se ele tá marcando o pênalti do Thales... acho que é o Thales mesmo, é o Thales mesmo. O Thales tá totalmente dentro da área, né? Márcio Silva, o Márcio tá só cercando, o Márcio nem chega. É o Thales mesmo. ou a ponta da chuteira do jogador da Ponte, ó. Acho que tem um ângulo de câmera aí. Mas não é pra pênalti não, hein? Calma aí. Ele atinge depois. Difícil, hein? O Dodô, ele toca primeiro na bola e aí o Thales atinge o biquinho da chuteira ali do Dodô. Mas, sei não, eu não marcaria não. A Ponte em 2 minutos tem o Rodri Sarabia expulso. Depois dele mesmo perder a bola sozinho e puxar o Vitor Andrade. E agora o árbitro Paulo César Zanovelli marca pênalti e está no VAR. Estamos aguardando a decisão do Júlio, árbitro. Pois não. Você é a favor daquela teoria do Milton Neves que fala assim, tem pênalti e tem pênalti. Esse aí seria bem mínimo, né? Seria no contato. É que eu acho que, eu sempre penso assim, se fosse do outro lado, né? O que estaríamos falando aqui se fosse pró-Ponte? É um lance, eu achei muito difícil. E eu acho que nessa situação, como o árbitro tá muito perto, a não ser que tenha... Eu acho que ele vai... Cara, eu tô ficando convencido que não foi pênalti. Agora eu tô vendo a rotação da bola. Repare a rotação da bola. Como a rotação da bola muda... Julião, mas na minha impressão, o Thales atinge o Dodô depois que o Dodô... o Dodô bate na bola primeiro e depois é atingido. Agora ele tá só vendo se foi dentro ou fora. Por como ele tá mandando a imagem correr na velocidade normal, ele tá só... É dentro, gente. Foi é dentro. Acho que essa É que dúvida não tem. o Dodô, ele tá... O corpo inteiro fora. 20% dentro da área. Isso. Mas é suficiente. Mas a parte já. que toca tava dentro da área. E se ele tá revendo tanto que ele não tá concordando com o VAR não, viu? Porque se fosse um lance claro pra ele, ia falar, tá bom, concordo, Quebrou não foi toda a pênalti. dinâmica do jogo também, né? Mas o árbitro, ele tá convencido do pênalti. Se ele tá demorando, é porque ele tá convencido do pênalti. Exatamente. Então ele tá olhando por todos os ângulos aí pra poder tomar essa decisão. E tem um fator importante que é o Diogo Silva, né? Pegador de pênalti, um jogador muito experiente também. Atenção, temos uma decisão, hein? O árbitro vai voltando pro centro do gramado, fez o sinal do VAR, anula o pênalti. Anula o pênalti, vamos ver. O que ele vai dar? O Elvis tá pedindo cartão pro Dodô por simulação. Não, aí... Tá abusando. Aí já é demais também. Não, aí não. Cara, eu achei muito difícil, mas o árbitro não foi convencido da própria decisão. Se tem aquela recomendação, né, quando a imagem não é soberana de manter a marcação no campo, mas eu acho que o árbitro estava muito seguro do que ele entendeu do lance, e aí com a imagem ele, acho que talvez se sentiu inseguro de manter a marcação, por isso o árbitro teve autonomia suficiente para desmarcar o pênalti. Tem mais Menos mal. ponte pretano aí, viu, Júlio Nascimento? Ah, é? Mais um? Ah, mais um. É possível? Eu sei que tá vindo o ex-Bugrino também, né? Arnaldo, né? Arnaldo e Derek. O Arnaldo lateral, ex-jogador do Botafogo também, Arnaldo. Lateral direito, muito tempo de Ponte Preta mesmo. E o Derek, ex-jogador do Guarani, futebol campineiro, marcando presença aí. Daqui a pouco o Pio vai trazer todas as alterações. E vem aí, daqui a pouco também, o André Lima, né? O time da Ponte, salvo me engano, estreia aí na Macaca. Sim. Já o Pio confirma, mas o técnico Rodrigo Santana vai mexendo aí nas começar peças pela também. Ponte? Porque, Vamos lá. Né? Uma confusão que eu vou falar pra você. Vai embora o Potker com a 9 e vem pro jogo com a 90 o Rodriguinho. Potker vai embora 9, Rodriguinho vem com a 90. A outra alteração no time ponte pretano, vai embora
O Elvis vai embora e vem pro jogo o André Lima com a 8. O Elvis 10 vai embora, André Lima com a 8 vem pro jogo. Daqui a pouquinho eu já confirmo as alterações do Timbu. Bom, já comentando sobre a Ponte Preta, Gabriel Castro. Não faz sentido, né, manter o Elvis com um jogador a menos. 11 contra 11, em determinado momento, fisicamente ele já acaba prejudicando, né? A gente sabe que é um jogador diferenciado tecnicamente e que pode ajudar colocando o Luiz Felipe na cara do gol como colocou, mas com um jogador a menos fica inviável manter o Elvis. Então, por esse motivo, né, a ausência do jogador, e aí entra o André Lima para poder preencher este espaço, principalmente defensivamente, e a saída do Potker também, né? Eu teria tirado não o Luiz Felipe, sim o Potker. Então, não sei se ele faz uma correção aí, mas até fisicamente, né, demonstrou um cansaço aí o Potker para a entrada do Rodriguinho para dar uma mobilidade. Então muda o esquema da Ponte, jogando agora sem centroavante, num esquema com mais mobilidade com Bruno Lopes e Rodriguinho. E vem Bruno Lopes pro campo de ataque, levantou na grande área, Rodriguinho, a bola passou dele, vai entrando, afasta Arnaldo! Não tava valendo mais nada, impedimento foi marcado, mas já deu ali uma movimentação diferente o time da Ponte, hein, Pio? Já deu uma movimentação, até porque vai ganhando velocidade, né? Vamos confirmar as alterações da equipe do Timbu. Vai embora o Matheus Ribeiro com a camisa 14, vem pro jogo o Arnaldo com a 2. E a outra alteração foi embora o Paulo Sérgio com a 9 e vem pro jogo o Derek com a 72. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta marcada para o time do Náutico, fazer a cobrança, vem Dodô, camisa 10, 30 minutos, 0-0, tudo igual, Ponte com a menos. Rodri Sarave, expulso. O jogador gringo da macaca. Dodô, autorizado, pintou cruzamento da grande área, Matheus Silva de cabeça, bicicleta, fura o jogador do Náutico, a bola voltou, Ramon Carvalho, bloqueada, é pênalti. Pênalti marcado para o time do Náutico. A arbitragem marca pênalti, outro pênalti foi desmarcado e agora um toque de mão do Bruno Lopes. Pênalti pro Náutico, Rafael Pio. Ele cai, praticamente estava caído no gramado, né, Julião? Ele se jogou em cima da bola para conseguir afastar o perigo. Só que aí quando vem a batida de fora, né, a pancada do Ramon Carvalho, aí o Bruno Lopes acaba indo com a mão na bola. Pênalti, e essa aí não vai ter jeito, Julião. Essa não precisa nem provar. Pô, aí o Bruno Lopes tá... Aí também não dá, né? A Ponte tá pedindo pra tomar gol, né? É impressionante. Pelo amor de Deus, o Bruno Lopes esticou o braço, ele achou que tava na função do Diogo Silva. 31 minutos, pênalti marcado pro time do Náutico. Realmente o jogo hoje muito... O segundo tempo da Ponte tá muito ruim, Gabriel Castro. Abaixo, mais uma vez, uma Ponte Preta que segue sem convencer, né? É uma Ponte Preta que ela não consegue equalizar junto com o seu adversário o tempo inteiro. É um Náutico pressionando, ela não tem a saída de bola, ela não consegue respirar na partida, ter algum momento de controle, né? Ela fica apenas suportando a pressão do adversário e contando, né, com a passagem do tempo aí para ela ficar com o empate. E agora tem o pênalti e o Diogo Silva na meta aí para tentar salvar a Macaca. Toda a esperança nas mãos do Diogo Silva, agora o goleirão da Macaca é pegador de pênalti, Diogo Silva, já tem 3 com a camisa da Macaca, 32 minutos do segundo tempo, a Ponte com a menos, é o segundo pênalti no jogo, agora esse confirmado, o outro anulado, pênalti pro Náutico, Vinícius na bola, Diogo Silva no gol. Vinícius na bola, Diogo Silva no gol, autorizado, lá vem Vinícius correndo pra bola, Diogo Silva no gol, bateu na casinha! Gol do Náutico! Vinícius deslocando o goleiro Diogo Silva com muita categoria. 32 minutos do segundo tempo, o Diogo Silva não conseguiu alcançar a bola. Vinícius vai pra casinha, gol do Náutico, é gol do Timbu, explodindo a torcida do Timbu de alegria nos aflitos. Náutico. Agora 32 do segundo tempo, Náutico 0 pra Macaco, o detalhe do gol é seu, Rafael Pio. Um ficou esperando a decisão do outro, né, Julião? Mas aí o Vinícius, experiente, inteligente,
quando percebeu que o Diogo Silva já se movimentou pro lado direito, bateu no canto esquerdo, tirando o goleirão da Macaca da foto e abrindo o marcador nos aflitos. Vinícius é o capitão, é o nome dele. Foi pras redes, 1-0, Náutico tá na frente. Na comemoração do gelado, Vinícius, categoria na cobrança, abre o placar o time do Náutico. Vai vencendo o jogo, Gabriel Castro. E agora vamos ver a postura da Ponte, porque na rodada passada ela vencia o jogo, tinha um jogador a mais e sofreu um empate. E agora é diferente, ela tem um jogador a menos e ela vai precisar do empate. Então é bom pra gente ver a postura da Ponte. Não pode ter uma postura de derrotado não, porque o Ceará no Moisés Lucarelli foi pra cima da Ponte e conquistou empate com um a menos. Hoje é a vez da Ponte, lá nos aflitos, com um jogador a menos, tentar buscar este empate. 34 minutos do segundo tempo, 34 jogados, 1-0 pro time do Náutico. A Ponte ainda não venceu dentro do campeonato. Informação, Fábio Scheibe. Tem gol no Morumbi, 3 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro diminui. Christian faz para o Cruzeiro, agora São Paulo 2, Cruzeiro 1 e na Série B é o segundo gol do Ceará. Fora de casa, o Vozão vai batendo o Cuiabá por 2-0. A bola volta pro campo de ataque. É pro time do Náutico, trabalhando pela ponta esquerda. Escapa na marcação do primeiro, rola a bola pra Vitor Andrade, tenta sair jogando com velocidade. A bola bateu na marcação do Murilo Cavalcante. Márcio Silva rasga, solta. A bola volta pra Thales. Thales pra Murilo Cavalcante, o passe errado. Mais um passe errado, a bola fica de graça. Na sequência, Thales comete a falta, mas a arbitragem manda seguir porque o Náutico se manda com o Yuri. Vem embora pro campo de ataque, passe em profundidade pra Dodô. Dodô carregou, segurou. Grande finta. Dodô, mais uma, Yuri bateu. Passa por todo mundo. O Dodô humilhou a defesa da Ponte Preta agora, Rafael Pio. Aí o Yuri poderia ter deixado o Dodô completar a jogada toda, né? Porque ele faria o cruzamento pra dentro da área, meu Deus do céu. Entortou a zaga pro Ponte Pretano, Márcio Silva ficou na saudade. Depois o Yuri chegou batendo, ela cruzou toda a meta, Ponte Preta. Como diz a juventude aí, isso é papo de Undaiá. 35 minutos do segundo tempo. 1-0 pro time do Náutico. O tempo passa, o cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos nos aflitos, Série B do Campeonato Brasileiro agora. Náutico tem 1, Vinícius. Ponte Preta 0 pra Macaca. Central da Bola. Conhece o papo de Undaiá, Fábio Scheibe? Não tenho ideia, eu quero que você me explique depois, mas por enquanto eu informo que na Superliga Masculina de Vôlei, os playoffs, né, as quartas de final, jogo no Taquaral, empate por 1-1. O Renata venceu o primeiro set por 25-23, o Monte Carmelo deu troco agora, 25-23 pro Monte Carmelo, 1-1. Vamos pro terceiro set. Futebol Globo CBN. Campinas gosta também, né? O que é Undaiá, cara? Outras emoções. Mudou! A informação, Pio. 2 alterações antes do Indaiá. Diego Porfírio foi embora com a camisa 13. Vem pro jogo Danilo Barcelos com a 14. E a outra alteração foi embora Brian Borges com a 31. E vem Jonathan Cafu com a 19. Jonathan Cafu em campo, Barcelos em campo, as alterações, as últimas do Rodrigo Santana, Gabriel Castro. 6 por meia dúzia, né? Não mexe, últimas, né? Não mexe taticamente na equipe. Sai o lateral esquerdo, Diego Porfírio, e coloca o Danilo Barcelos, né? Pra oxigenar aí, vem descansado do banco de reservas. E sai o Brian Borges, provavelmente cansado, e entra o Jonathan Cafu aí, o ataque da Ponte neste finalzinho. Calma aí, Fábio Scheibe. 37 aberto aí. Lance ali, cara. A bola volta pro campo de ataque. Domina Bruno Lopes, pintou cruzamento. Ah não, Bruno Lopes. Ele foi pra linha de fundo, mas ainda ganha o escanteio. A Macaca segue no ataque, Pio. Teve o desvio no Arnaldo, por isso escanteio lado esquerdo pra Ponte. Escanteio marcado pro time da Ponte fazer a cobrança, quem sabe na bola parada, lá vem Barcelos. Apontou Barcelos, levantou na marca do pênalti, sobe de cabeça a defesa do Náutico. A bola volta pra Barcelos, dominou, levantou a cabeça, tentou o cruzamento, explode mais uma vez o Vinícius que vibra pra cima do Danilo Barcelos. A informação, Fábio. Gol na Série C do Brasileirão, a Ferroviária faz 1-0 pra cima do Maringá, fora de casa. Pela Série D, é o quarto gol do 15 Piracicaba. O 15 vai batendo o Nova Iguaçu por 4-1. E pela Série D também, a empate da Lusa, lá no Rio de Janeiro. Portuguesa Carioca 1, a Lusa também tem 1.
Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Amonro e Amortecedores e Amonro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. E agora o Barcelos tentou cobrar falta, mas o Dodô tava pertinho, vai tomar o cartão amarelo. Nossa, Pio. é o tipo do cartão que o treinador precisa depois chegar e na boa, tem que dar uma descontada no salário do cara, não é possível, né? Cartão amarelo pro Dodô. Até porque esse tipo de falta aí raramente leva a ser um grande perigo, né? 38 minutos, o Náutico vai vencendo e voltou a chover nos aflitos, hein? Choveu muito no primeiro tempo, até então no segundo tempo a chuva não havia aparecido e agora sim dá o ar da graça. Chove nos aflitos, deixando o campo ainda mais pesado nessa reta final. Falta marcada para o time da Ponte. Barcelos cobra, a bola volta na metade do campo. Tenta novo levantamento. O defensor da Macaca, Barcelos, não consegue o domínio. Afasta a defesa da Ponte do jeito que deu. Fica um ganha, perde, ganha. Jogo agora de Série B. E Márcio Silva manda a bola pela ponta direita para Cafu. Ele deixa a bola sair pela lateral. O arremesso está marcado a favor da Ponte. Toca para Rodriguinho. Rodriguinho dominou, escapa da marcação no primeiro. Ainda ele conduz. Rodriguinho perdeu a bola. Ela volta para Vitor Andrade. Vitor Andrade pisa nela, deixa a bola bater na marcação do jogador da Ponte. Ela se perde em lateral. Arremesso está marcado. É a favor do time do Náutico para fazer a cobrança pelo tempo de defesa. 39 minutos. 39-0 para o Timbu. E vem Ponte para o campo de ataque. Vinha, porque o jogo está parado. Impedimento. Aliás, falta marcada na metade do campo em cima do Vitor Andrade. Jogo parado, falta marcada a favor do time do Náutico, que não tem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo. Rodrigo Sarabia foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo. O Náutico chegou ao gol com Vinícius cobrando pênalti, pois não, Rafael Pio? E é muita chuva, né? Nessa intensidade choveu também no início do primeiro tempo. E pro campo de ataque desce o time da Ponte, domina Rodriguinho. Rodriguinho carrega, lança a bola para André Lima, na ponta direita era Murilo tocou, trabalhou, solta a bola para Cafu cruzou na grande área para Rodriguinho. Barcelos apareceu de cabeça, a bola tá viva ainda no campo de ataque. Teve um choque de cabeça ali, hein? Teve um choque de cabeça do jogador do Náutico, tá sentindo ali na grande área, por isso o jogo vai ser paralisado. É o Vinícius. Tá lá na grande área. O que o Vinícius tá fazendo ali, Pio? Agora o Náutico recuou inteiro, né? E o Danilo Barcelos foi subir nas costas ali do Vinícius para tentar o cabeceio. Depois do cruzamento do Cafu, subiu mais que o camisa 7 do Timbu e acabou atingindo o Vinícius, que tá caído. Ô, Júlio, mas não é a jogada mais inteligente a se fazer, ficar cruzando bola como a Ponte tá fazendo, né? Porque ela não tem um centroavante, ela não tem um grandalhão ali, então ela precisa compactar, tá com um a menos, vai tocando, explora a velocidade do Jonathan Cafu, explora a velocidade do Rodriguinho, tenta o Bruno Lopes perto da área ali, mas a Ponte precisa construir a sua jogada do jeito que tá fazendo, mandando a bola pra área de qualquer jeito, vai consagrar o Matheus Silva, vai consagrar o Igor Fernandes, quem tiver lá do Náutico vai facilitar poder afastar o perigo. E vem descendo pro campo de ataque o time do Náutico, afasta a defesa da Ponte. André Lima coloca a bola pra fora, a lateral está marcado. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta marcada para o time do Náutico fazer a cobrança pelo campo de ataque. O Dodô gosta de jogar no chão também, Julião. Impressionante. Mas era como assim na cai Ponte o Dodô, também. hein? Nossa senhora. Aliás, o Dodô, assim como o Dodô, ele recebe esse apelido pelos gols bonitos, né, na carreira. E é um cara que tem muita habilidade. Na Ponte mesmo ele mostrou muito isso agora. E agora o Rodriguinho foi atingido ali. A arbitragem não deu uma falta clara. Ela fica pro time do Náutico. Derek domina, carrega. Arnaldo passou, pediu pela ponta direita, pintou o lançamento da grande área para Derek. Invadiu, ajeitou. Ramon Carvalho bateu pra fora. Vai embora pela linha de fundo, apenas o tiro de meta pra Macaca bater. O que chama atenção é que a zaga da Ponte, ela só cerca, né? Ela não dá o combate. O Arnaldo recebeu, fez o passe pro Derek. O Derek teve todo o tempo pra parar, observar qual era a melhor opção e aí fez o passe pro Ramon Carvalho, que chegou batendo de perna esquerda de fora da área. Pra sorte da Ponte, jogou direto pra linha de fundo. 42-30. Esse é o segundo tempo. E agora pintou o cartão amarelo no banco de reservas ali da Ponte. Para preparador físico, para massagista, para alguém ali do staff. E o tempo tá passando, a Ponte não consegue reagir. São os minutos finais do jogo.
Tiro de meta, Diogo Silva levanta a bola para o campo de ataque, vai brigar por ela, o Rodriguinho, a bola não chega antes dele, o Anderson manda a bola, o Anderson manda a bola lá para a lateral, é lateral marcado, tem pressa, Danilo Barcelos, recebe Danilo Barcelos, vem para a cobrança do manual, se apresenta, pede a bola, Bruno Lopes, Danilo Barcelos não tem a opção, agora sim vai tentar a jogada no fundo, era para Cafu não consegue, domina, afasta Matheus Silva, ela volta para Barcelos, um pouquinho ainda pesado, né, Barcelos, muito tempo sem jogar, né? Uma lesão grave no ligamento em junho do ano passado. Danilo Barcelos ficou muito tempo fora, foi relacionado pela primeira vez no jogo passado. Claro que ainda vai pesar muito a questão do ritmo pro camisa 14 da Macaca, Danilo Barcelos. 43 minutos do segundo tempo. Falta marcada pro time do Náutico pelo campo de defesa. Ponte Preta ainda não venceu no campeonato. Agora são 2 derrotas, 1 empate em 3 jogos. É a Macaca, por enquanto, campeonato de permanência da Macaca é o principal objetivo de um time que está sofrendo demais desde o rebaixamento do Campeonato Paulista. E vem Vitor Andrade, escapa na marcação no primeiro, Vitor Andrade acelerou, trabalhou com o Yuri, pintou cruzamento da grande área, o desvio pra fora. Ganha escanteio o time do Náutico, Rafael Pio. E é impressionante como o Náutico tem o que a Ponte não tem, que é a velocidade, né? Exatamente, de novo pelo lado esquerdo, a tentativa de cruzamento do Yuri, foi pra linha de fundo, vai chover bola na área da Ponte. Escanteio marcado pro time do Náutico, Dodô sem pressa nenhuma. A chuva deu uma leve, razoável diminuída, mas ainda se faz presente no estádio dos aflitos. Escanteio marcado, lá vem Dodô. 44 minutos do segundo tempo, vai pintar a bola na grande área. Igor Fernandes, Derek, Yuri, Matheus Silva, pintou cruzamento, toca de cabeça, a bola vai sobrando pra Yuri, voltou reboteada ainda, é pra chegada do Arnaldo, ainda ele, carregou, puxou pra ponta direita contra a marcação do Cafu, vai ganhar o tiro de meta, foi bem demais agora aí o Hanington Cafu. Tiro de meta, marcado para o time da Ponte fazer a cobrança, tem pressa a Macaca. Diogo Silva já rifa a bola lá para o campo de ataque e vai brigar por ela o Rodriguinho, mas não consegue chegar porque a bola foi muito longe. Afasta a defesa do Náutico, a bola vai voltando para o time do Náutico. Agora a arbitragem está parando, marcando uma falta na metade do caminho. Falta marcada para o time da Ponte, do time do Náutico fazer a cobrança, pois não. Ô, louco! Compara. É 12, é isso 12 mesmo? de acréscimos? 12 minutos. É, porque teve VAR, teve as paralisações, né? E o árbitro foi contando tudo. Então, Caraca! teremos Pra 12. Ponte, é uma boa notícia essa, Gabi Castro? É uma boa notícia. Agora, bom, olha o Náutico aí primeiro. No campo de ataque, Vitor Andrade dominou, recolheu, puxou pro pé direito, ajeitou, Dodô, pra fora do gol. Pois não, Gabi? Vamos fazer uma comparação do Ceará, que veio recentemente, jogou com 1 a menos em Campinas, e o que conseguiu produzir com 1 a menos e o que a Ponte conseguiu produzir até agora com 1 a menos. A Ponte, ela tá num estágio muito atrasado. Ela, com 11 contra 11, ela já tem muita dificuldade. Com 1 a menos, ela tá completamente desorganizada, ela não consegue produzir, ela pode até empatar, mas o que parece é que ela tá muito longe disso. Ela vai de qualquer jeito pro ataque, não tem um mínimo de organização. Então, assim, Rodrigo Santana, ele vai ter que trabalhar muito, não sei se vai ter tempo para isso, porque a Ponte precisa melhorar muito se quiser lutar longe aí da zona de rebaixamento. E vem para o campo de ataque o time da Ponte, domina André Lima, pintou cruzamento da grande área, afasta, a marcação tira. André Lima vem pro rebote, domina, recolhe, tenta tocar a bola pelo campo de ataque, ele busca Rodriguinho. Rodriguinho dominou, ajeitou para Jonathan Cafu, não consegue domínio, perde a bola o time da Ponte. Volta pro time do Náutico, Vitor Andrade, falta nele. O jogo tá parado, Cafu acabou apelando para cima do Vitor Andrade. Cartão vermelho. Cartão vermelho pro Cafu, Rafael Pio. É, você falou que ele apelou e apelou mesmo, né, Julião? É aquela história, né? Vai saindo ali, talvez, num contra-ataque o time do Náutico e ele vai literalmente... Posição justa. Justa, ele vai literalmente no pé, ó, pra dar um pisão no camisa 11 do Náutico, de costas ali, né? Então, pô, e é um tipo de jogada que você pode tirar o companheiro de ação. Fez, cara. Você tá maluco. O Cafu parece que desaprendeu a jogar, né? Porque ofensivamente ele tá muito mal, não consegue finalizar, não consegue fazer um cruzamento, agora não conseguiu fazer nenhuma falta. Porque ele foi maldoso, ele foi com a sola na perna, completamente desnecessária a forma com que ele fez a falta. Você quer fazer o rápido, você tem que saber fazer a falta. Ele foi com a sola no meio da perna do jogador do Náutico. Isso então, aí prejudica a Ponte agora, com 2 a menos, agora mandou o empate embora. Não, e o que eu acho mais engraçado é que o cara ainda vai discutir com o árbitro, né? Ele faz algo como fez
que pode tirar o Vitor Andrade também do jogo, mas tá expulso o 19 Ponte Pretana. Entrou agora há pouco, hein? Exatamente, eu acho que isso dentro do futebol é uma covardia, cara, porque você pode prejudicar muito seu companheiro de profissão. Eu nem tinha... Eu assustei, porque no ângulo que a gente tinha não deu pra ver o movimento do pé, né? Mas o árbitro tá atrás do Jonathan Cafu e o árbitro, sem dúvida nenhuma ali, acertadamente acabou expulsando o camisa 19. Jogador tem que saber fazer falta, mesmo o atacante. A maneira como ele foi muito imprudente. Eu acho que o Vitor Andrade, aos poucos aí, ele vai acabar se levantando, né? Tá recebendo atendimento médico. Mas se a Ponte tinha um mínimo de possibilidade de conquistar esse empate, agora jogou pro espaço com 2 a menos, né? Perdeu a cabeça o Jonathan Cafu, lamentável. Pois não, Fábio Scheibe? Não, você falava anteriormente sobre a situação da Ponte no campeonato, que luta contra o rebaixamento, e neste momento a Ponte é a 16ª colocada. O time é o porteiro da zona, podemos dizer assim, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento, e na zona de rebaixamento tem Novo Horizontino, Juventude, que já tem 3 jogos também, Atlético Goianiense e América. Esses 3 times com 2 jogos podem até ultrapassar a Ponte Preta nesta rodada ainda. E agora o David Braz tá pagando geral ali, e o Braz é um dos caras mais experientes. Não pode a Ponte conduzir o jogo dessa maneira, né? 2 expulsões bobas, para não dizer outra coisa, que a Ponte Preta sofre no jogo. Fora os 2 pênaltis, né? Exatamente. Porque o VAR acabou tirando e logo em seguida a Ponte cometeu o pênalti de novo. Então, assim... Fez de tudo para perder o jogo. Fez de tudo para perder o jogo. O Rodrigo Santana vai ter muito trabalho pela frente, porque tecnicamente, mentalmente, a Ponte parece estar destruída. Muito bem, jogo reiniciado, 49 minutos. Vamos ver se o árbitro dá mais... vai dar mais uns 3, né? A gente vai até umas 8h30 aqui no jogo. 1-0 pro time do Náutico, a Ponte com 2 a menos agora. Impressionante o que faz a Ponte Preta nos aflitos hoje. Um jogo de um time que o torcedor já cria aquela angústia de, meu Deus, vai ser difícil demais. Enquanto isso, tem gol, pois não, Fábio Scheibe? Tem gol no Morumbi, é gol do tricolor paulista, Ferreirinha novamente. O São Paulo vencendo o Cruzeiro por 3 a 1, no momento que o Wendel, lateral esquerdo do São Paulo, é expulso de partida, mas o São Paulo vence por 3 a 1. 50 minutos do segundo tempo, 50 do segundo tempo, vamos até 57, né? Se não falha a minha conta, 57 minutos nesse jogo. A bola volta para o campo de ataque, vem para a ofensiva agora o time do Náutico. Domina Arnaldo pela ponta direita. Arnaldo ainda ele carrega contra a marcação do primeiro. Ele solta a bola para Ramon Carvalho. Ramon dominou, soltou, entrega a bola para Vitor Andrade. Vitor Andrade recuando, entregando para o Wenderson. O Wenderson domina, levanta a cabeça. O time do Náutico só trocando passes. Tá nem correndo mais o Náutico. Tá com 2 a mais, vencendo o jogo. Tá de boa o Náutico, gramado pesado, só controlando. E vem Derek pro campo de ataque, Derek bateu pra fora do gol. Acompanha Diogo Silva, manda a bola pra fora, o Derek, com perigo, centroavante do Timbu. Com perigo, né, porque essa bola, o gramado molhado, se ela vai na direção do gol, quando bate no gramado, pega a velocidade. Mas tava bem na jogada também o Diogo Silva, só acompanhou o tiro de meta. O jogo tá parado, o tiro de meta marcado para Diogo Silva fazer a cobrança. Náutico 1 a 0, hein? A Ponte com 2 a menos. Rodri Saravia e Jonathan Cafu foram expulsos no segundo tempo. Ponte em desvantagem numérica e também no placar em desvantagem no jogo. 51 minutos faltando aí, 6 para acabar o jogo. Já foram metade dos acréscimos, faltando mais 6 a serem jogados neste momento no Estádio dos Aflitos. Vem Arnaldo, na movimentação Arnaldo pede bola, Derek recebe, entrega para Vinícius para Arnaldo, Arnaldo recua, entrega a bola para Igor Fernandes domina, solta a bola com Yuri Silva vem para o campo de ataque, o time da Ponte agora recuado, a bola vai sobrando lá pela ponta esquerda para Vitor Andrade, dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro, solta a bola lá atrás, volta para Igor Fernandes trabalhando no meio do campo, é para chegada agora do Vinícius vai atravessando a bola pela ponta direita, ela chega agora no lado direito do campo para Arnaldo dominou contra a marcação do primeiro, tem Vinícius, prefere o toque lá atrás, solta para Matheus Silva, é ele quem domina, entrega a bola com Ramon Carvalho dominou, soltou de primeira para Igor Fernandes para Matheus Silva, de pé em pé, de zagueiro para zagueiro, Matheus Silva na cavadinha pro campo de ataque, bola para Vinícius, chega rasgando Barcelos, coloca a bola para fora, lateral está marcado, é a favor do time do Náutico pelo campo ofensivo, lado direito do campo, vem Arnaldo da cobrança do lateral, solta a bola com o Wanderson, o Wanderson entrega lá atrás, é pra chegada agora do Ramon Carvalho na ponta esquerda, entrega pra Yuri Silva pra Vitor Andrade na velocidade, escapa da marcação do Thales, bateu, Diogo Silva
Pega o goleiro da Ponte, espalma, manda a bola pra longe. O único jogador que podemos isentar desse time da Ponte, hein, Pio? Ah, não tem dúvida nenhuma. Tá salvando o que poderia ser pior. E o que tá jogando o Vitor Andrade. Olha o Timbu. O Anderson domina, entrega a bola na ponta direita para Vinícius. Sem pressa, Vinícius, com calma, com cautela. Solta a bola para Dodô, pra chegada do Vinícius. Ele volta, recua para o time do Náutico trocar passes lá pro campo de ataque. O Anderson dominou, trabalhou com Ramon Carvalho para Dodô. Dodô para Vinícius, Vinícius para Dodô. Dodô invadiu, deu para trás para Derek. Afasta, tira a defesa da Ponte. E na sequência, o Barcelos ficou pedindo a falta. O time do Náutico ainda segue no ataque. Derek dominou, pedalou, escapou da marcação, escapou no segundo. Ainda ele, Derek, deu pra trás. Afasta a defesa da Ponte. Tira o Barcelos. O Barcelos, cara, tá muito pesado. Ele entrega mal. O Anderson pega o rebote, invadiu grande área, passou por todo mundo. A defesa da Ponte parou. O Anderson ainda ele puxou pra linha de fundo. Tira Barcelos, não. Bruno Lopes. Bruno Lopes coloca a bola pra fora. O Barcelos tá parecendo um trator, hein, Rafael Pio? E a coluna dele também deu uma entortada, né? Que jogada do Derek pra entrar na grande área, pra tentar o cruzamento lá pelo lado direito. Depois o Bruno apareceu afastando. Escanteio, agora não tem pressa nenhuma. Dodô e também o Vinícius. Faltando 2 minutos para acabar o jogo. Ramon Carvalho domina, pede ali a passagem de alguém. Chega, se apresenta Vinícius. Vinícius pisa na bola, entrega lá atrás para Matheus Silva. Matheus Silva domina. Lateralmente ele faz o passe para Vitor Andrade. Vitor Andrade recuou, entregou para Igor Fernandes. Igor Fernandes para Matheus Silva. Matheus Silva domina. Ele domina, levanta a cabeça. O Anderson tá pertinho dele. O Anderson dominou, recolheu, solta a bola para Vinícius. Vinícius na ponta direita para Dodô. Dodô domina, escapa da marcação. Vem ele, ainda ele domina. Espera a passagem do companheiro. Arnaldo se apresenta, devolveu para Dodô. Contra Barcelos. Dodô domina. Barcelos não aperta. Ele prefere voltar. O Anderson domina para o time do Náutico. Troca passes ali pelo campo de ataque agora com o Matheus Silva. Todo Náutico, com exceção do goleiro Muriel, no ataque. Com 2 a mais, tá muito fácil pro Náutico. Vitor Andrade entrega, rola a bola para Dodô. Dodô domina, ameaça chutar. Ele engana a marcação do Brás. Faz o passe para Yuri. Yuri para Vitor Andrade. Tentou a devolução para Yuri. Deu certo ainda ele. Yuri dominou. Ele recolheu. Soltou essa bola para Vitor Andrade. Vitor Andrade encara a marcação do Rodriguinho. Ainda Vitor Andrade domina, para, pensa, entrega a bola com Yuri. Yuri para Ramon. Ramon para o Anderson. O Anderson levanta a cabeça. Entrega a bola para Vinícius. Vinícius domina, escapa da marcação do primeiro. Ainda ele carrega, solta a bola atrás, recua, volta com o Matheus Silva. Matheus Silva domina pro time do Náutico, só deixando o tempo passar. Ramon Carvalho para Matheus Silva. Matheus Silva domina, carrega na roda gigante do meio campo, solta a bola para Igor Fernandes. É só terminar, juiz. A Ponte já entregou o jogo. A Ponte não faz mais questão nenhuma, mas a bola chega no Vitor Andrade. Vitor Andrade puxou para a linha de fundo, pintou o cruzamento, vai ganhar o escanteio. A Ponte parou, achando que o Náutico ia parar também. O Vitor Andrade foi pra cima e ganhou o escanteio, Pio. Inteligente, né, Julião? Ele foi pra cima, ganhou o escanteio mais uma vez pelo lado esquerdo. Já perdi as contas de quantos foram e visivelmente jogadores da Ponte só esperando o jogo acabar. A Ponte não aguenta mais fisicamente, né? A gente tá dizendo aqui que a Ponte se entregou ao jogo, não no sentido esportivo, mas no sentido físico. Não aguenta mais, não tem mais pé na Ponte. Tá torcendo pro apito final ou pra perder por 1-0 pro prejuízo ser menor. 1-0 pro time do Náutico, 56 minutos. Já estamos a critério do árbitro. Todos os minutos acrescentados por ele já foram cumpridos. Vai acabar o jogo. O time do Náutico domina a bola pelo campo de defesa. Era um escanteio, recuou a bola lá atrás. Estamos a critério do árbitro. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro! Paulo César Zanovelli aponta o centro do campo, termina nos aflitos. Náutico! Vinícius de pênalti. Ponte Preta! Com 2 a menos, nada para Macaca. Muito bem, rapidamente, um último destaque, Rafael Pio. Macaca continua sem vencer na competição, 2 derrotas, 1 empate. Sábado que vem no Majestoso tem um Vila Nova, Julião. Valeu, forte abraço para você, Rafael Ângelo. Abraço. Gabriel Castro, a Ponte segue sem vencer. O ataque não funcionou, então o Rodrigo Santana vai ter aí a semana para poder trabalhar, para poder encontrar uma formação que coloque a Ponte, né, de novo aí em competitividade.
Valeu, forte abraço pra você, Fábio Scheibe. Valeu, Júlio Nascimento, um forte abraço, só destacando aqui que o Vôlei Renata vai vencer no terceiro set contra o Monte Carmelo, 22-12, 1-1 no jogo, o primeiro jogo das quartas de final, os playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, Júlio. Grande forte abraço pra você, curtiu jornada dupla na CBN Campinas e agora vamos com os minutos finais de São Paulo e Cruzeiro com a CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Nós cuidamos